Acho que muito bom. Ah, eu esqueci-me de tirar o título da pregação que eu fiz de manhã. O amor e as coisas e o espírito de autocrítica, mas eu já tinha decidido pregar uma nova mensagem à tarde. Ah, então, eu peço aos irmãos que os que vão entrando, não é, que coloquem sempre o som em mudo. Quando eu disse aos irmãos que eu falei com a minha filha hoje, a mais velha, que ela vai fazer aniversário dia 2 e vai celebrar lá em Orlando, na Flórida, lá nos Estados Unidos. Ela vai reunir as colegas da faculdade e aproveita e vai. E Orlando, acho que é onde mora a filha do Serafim, a Neuza. E a outra também vai encontrar lá, que ela faz aniversário também em outubro. Depois vai para o Rio de Janeiro para o casamento de uma amiga. Se calhar podia encontrar alguns de vocês aí, o Richard e outros. A Tamara vai ao Brasil a primeira vez na vida. E então vamos ouvindo estas notícias, não é? E ficamos sempre, diz, olha, façam boa viagem, que tudo corre bem. E antes de ter falado com elas, eu já tinha pensado nesta mensagem. E esta é uma mensagem que eu já preguei 2 ou 3 vezes, há anos atrás, e é uma das mensagens mais emotivas para mim. Embora hoje, com a minha sinusite, já as emoções ficam também assim. Mas tem alguns versículos na Bíblia que me tocam imenso. Um deles é aquele quando Davi fala sobre o filho Absalão, que foi morto. Outro é quando Jesus disse que o pai o desamparou. Tem assim vários versículos marcantes. E um dos mais marcantes em termos emocionais encontra-se em Isaías 38. Isaías 38. Eu vou ler alguns versículos, depois vou fazer esta. É uma meditação, não estou com uma voz assim para pregar com tanta energia. Naqueles dias, Isaías 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu. O rei ficou doente de uma enfermidade mortal. Portanto, podemos imaginar, ninguém sabe o que é, mas pronto, sentença de morte. Há aquelas doenças, já sabemos, vai morrer. Uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías. O profeta disse, o Isaías, filho de Amós, e disse: Assim Deus disse: Põe em ordem a tua casa, porque vais morrer. Estes são versículos muito fortes, não é? Muito fortes, estão na Bíblia: vais morrer. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Vejam a história. Até aqui uma sentença forte. Versículo 2. Ele virou-se e orou e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade. É um versículo lindo. Com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muito. Hoje de manhã, quando eu preguei, falei sobre Jó. Agora vejam aqui sobre este homem. Lembra-te, Senhor, peço-te, eu fui fiel. Não, não há aqui mentiras. Eu fui fiel, inteiro de coração, quer dizer, fui honesto. E eu fiz o que era certo. Eu não sei se eu podia orar assim. E chorou muito.
Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, quer dizer, passou tempo, passou um tempo, que agora a palavra do Senhor veio. Primeiro veio a palavra do Senhor, disse, tu vais morrer, é uma doença grave, prepara, organiza a tua vida. O homem orou, o Isaías voltou, disse, assim diz o Senhor Deus de Davi, o teu pai, ouvi. Já tinham lido versículos assim tão pungentes na Bíblia. Ouvi a tua oração. Afinal, Deus ouve orações. Isto é emocionante. Quando eu passei, eu li muito este versículo, quando eu passei por um divórcio com a igreja e no casamento, eu li este versículo, eu li estes versículos, eu virei para a parede e orei muitos dias e muitas noites. E chorei muito. Vocês não imaginam. Muito. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Afinal, Deus vê. É interessante, não é? A vida às vezes é tão estranha, parece que Deus não ouve, Deus não vê. Algumas coisas sobre este rei, agora voltando, deixando a Bíblia, voltando. Quando Deus diz, eu vi as tuas lágrimas, isso toca o meu coração. Deus é maravilhoso demais. Ele vê. Talvez ninguém viu, porque notem, ele ouviu o profeta foi embora. Aquilo era se o profeta falava e saía. Como eu preguei hoje de manhã, preguei, um irmão na brincadeira, uma irmã disse, pastor, hoje pregou para mim. Eu vim para casa. Pronto, está dado a mensagem e voltei. Então, ele virou para a parede. Isto é símbolo que é ele e Deus. Vocês virem para a parede, não há mais nada. A parede e nós. Agora estamos sozinhos com Deus. E quando Deus responde assim, eu vi as tuas lágrimas, eu pergunto assim, quantas lágrimas os irmãos já choraram? Imagina, eu não, não sei, eu não podia contar, não é? Moisés, o Fausto, o Richard, Elisângela, Hilda, quantas lágrimas nós choramos. A Bíblia diz que Deus viu. E na história deste rei, este rei Ezequias começou a reinar com 25 anos e ele encontrou o país numa idolatria. O que é que ele fez? Ele reabriu o templo, restabeleceu a espiritualidade. É por isso que quando ele orou, ele reivindicou, ele disse: Não, Deus, eu fiz aquilo que era reto aos teus olhos. Eu te servi. Esta é uma coisa que muitas vezes eu penso, irmãos. Eu não sei na vossa vida, mas há uma tendência, às vezes humana, de que as pessoas vejam o que nós fazemos, não é? Mas acho que isso não deve ser relevante para nós. Relevante é que Deus viu o que é que Deus tem visto daquilo que nós temos feito, não é? O que é que Deus tem visto? E sabem, quando o profeta chegou, disse: Tu vais morrer, tens uma doença incurável. E sabem como é que Deus trabalha? Tanto naquela época como hoje em dia, a saúde é o bem mais precioso, não é o dinheiro. Se nós tivermos dinheiro e dizer, vais morrer daqui a um mês, o que é que o dinheiro vai ajudar? Percebem? A saúde é um bem precioso. Há aqui uma mensagem incrível. É que é uma sentença de morte.
E a nossa vida, quando eu leio isto, lembro no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que nós somos sentenciados à morte todos os dias. Lembro em Romanos, Paulo diz isso. Nós somos sentenciados à morte todo dia, ou todos os dias. Então, é uma boa analogia. O que é que quer dizer? No mundo em que nós vivemos, nós temos uma sentença de morte diária. As guerras, os problemas, as fomes, tanta coisa a acontecer no mundo. Uma sentença de morte. O que é que nós devemos fazer? Nós, primeira coisa, nós devemos orar. Todos os dias, virar o rosto para a parede é uma atitude radical. É dizer assim: o mundo não me pode ajudar, só Deus pode. Percebe? Quando ele diz vais morrer, ok, não há nada a fazer, eu vou recorrer a Deus. É um pouco triste porque nós só recorremos a Deus quando temos uma sentença de morte. Provavelmente ele, o rei, Ezequias, não iria virar para a parede se não tivesse essa sentença através do profeta Isaías. Não vamos esperar por isso, irmãos. Não vamos esperar por isso. Vamos virar nesse ato simbólico, vamos virar para a parede, vamos orar. Significa nós e Deus. Nós e Deus. A vida tem coisas muito difíceis, mas quando temos uma sentença de morte, só há uma coisa que nos pode livrar e chama-se milagre. Só um milagre pode livrar o homem de uma sentença de morte. E qual é o ensino aqui? A nossa vida é um milagre. A nossa vida é um milagre, irmãos. A nossa vida é um milagre. Eu escrevi a mensagem para a minha filha: boa viagem, Deus te proteja. Não é? Até a Flórida. Outra também, da Flórida para o Rio de Janeiro. Boa viagem. A nossa vida é um milagre. É isso que nós aprendemos aqui. Primeira coisa. A segunda coisa que podemos ver nestes versículos é o argumento, eu diria assim, o argumento que toca o coração de Deus. É a vida desse rei. O passado da vida dele, como foi, como tem sido a nossa vida. É o argumento. Lembra-te de mim, Senhor. Eu fui fiel. É incrível. Nós às vezes dizemos assim: há coisas que não se pode dizer para esse orgulho. Não. Se for de coração para Deus, Deus conhece se temos orgulho ou não. O que é que nós diríamos a Deus hoje se virássemos para a parede, de joelhos, ou sentados ou de pé, na madrugada, toda a gente está a dormir e nós vamos falar com Deus agora. O que é que vamos dizer como argumento para tocar o coração de Deus? Senhor, eu fui fiel, lembra-te de mim. Este é o argumento deste rei. Qual é o nosso argumento? O que é que eu fiz? O que é que eu tenho feito? É interessante, notem, quando o profeta vem e diz: tu vais morrer, há uma coisa peculiar que ele diz: põe tudo em ordem. Significa que as coisas estavam em desordem. O que é que quer dizer? Que nem sempre na nossa vida nós estamos a andar bem. Mas isso não quer dizer que o que fizemos no passado foi apagado. Eu ainda hoje de manhã preguei um pouco sobre isso. Nós gostamos de julgar os outros e apagar a vida dos outros. Não é? Vocês fazem 100 coisas boas, são heróis. Se fizerem uma coisa má, as 100 são apagadas. Ninguém mais quer saber. Deus não é assim. Deus não é assim. Não é?
Deus não é assim. Eu pastoreei uma igreja, entre várias, pastoreei umas quatro, cinco igrejas, uma pastoreei 27 anos. Às vezes eu penso, parece que a minha história, 27, a igreja tem 30 e poucos, não é? Parece que a minha história foi apagada. Ninguém fala nada sobre 27 anos. Interessante, não é? Mas Deus não apaga. Então ele diz: Deus, lembra-te, eu fui fiel. Ele não está a dizer que era, ele foi. É extraordinário. Como Deus lida conosco de maneiras diferentes. Deus não é esquecido. E ele se lembrou. Então nós temos que orar assim. Eu acho que uma boa oração para nós é: Deus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Todos nós temos que dizer isso. Mas o que é que Deus vai se lembrar? Há alguma coisa que eu fiz? Lembra-te de mim. Eu cantei, olha, o Moisés, eu cantei no grupo coral. Lembra-te, Deus, quando eu cantei nos grupos corais. O Fausto foi à Holanda, a outros países, com os grupos de Mocidade para Cristo. Deus, lembra-te, eu fui à Holanda, eu preguei 20 anos lá no, naquela vila de Valdapinta. Deus não se esquece. Deus não se esquece. Quando Emmanuel pregava o Evangelho aos fuzileiros lá, militar nos Estados Unidos, vocês acham que Deus esquece? Não, Deus não se esquece. E às vezes sentenças vêm na nossa vida por causa da vida e nós vamos apelar a Deus, olhar para a parede. Deus, lembra-te de mim. Eu lembro dos tempos que eu preguei e eu fiz, fui a Moçambique, fomos a Moçambique, fui, não sei, duas vezes, fomos lá construir casas, pessoas a morrerem de fome. Eu tirei os meus ténis dos pés, os ténis tirei a marca da New Balance, tirei, entreguei a um jovem, ele ficou tão contente. Eu fui só com as meias de volta, tirei as t-shirts, entreguei. Deus não se esquece de tudo isso. É por isso que chegamos a outro ponto, o ponto número 3. O rei, ele é o rei com esta sentença, ele chora. Quando nós choramos é porque já estamos rendidos. Tudo já está rendido. Ele diz: Deus, lembra-te de mim. E começa a chorar. Ele chora. Tu conheces a minha vida. Tu sabes o pecador que eu sou. Tu sabes as coisas boas que eu fiz, as coisas más que eu fiz, tu conheces o meu coração. Quando alguém chora, não tem nada a esconder diante de Deus. E aí vem aquele versículo. O profeta volta dizendo: Deus ouviu a tua oração. E sabem, este homem viveu mais 15 anos. Tinha uma doença. Deus disse: Tu vais morrer, uma doença incurável. Voltamos lá para Isaías, versículo 5. O profeta chegou agora: Vai e diz a Ezequiel: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: Ouvi as tuas orações, vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Está na Bíblia, está na vossa Bíblia. Leiam. Eu não tinha lido há pouco de propósito. Está lá. Acrescentarei 15 anos. E mais coisas. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, e a ti esta cidade, e defenderei a cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que Deus vai cumprir. Ele não vai retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado.
Deus disse: tens mais 15 anos. Imagina, imagina, Deus chega. Moisés tem não sei quantos anos tem. Deus disse: tens mais 15 anos garantido, não há problema, Moisés. 15 anos para ti, vais-me servir. É incrível. Deus faz isso. Então, irmãos, esta era a passagem que eu queria ler e deixar isto convosco, que Deus ouve e Deus vê as nossas vidas. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém.